O sol castigava a praça central de Piranhas quando o ônibus parou. Luísa desceu, sentindo o calor do sertão alagoano abraçar seu corpo como um manto pesado. Seus cabelos negros e longos grudavam na nuca, o vestido leve de algodão colava em suas costas. Ela segurou a mala surrada com mais força, olhando em volta e memorizando cada detalhe de seu novo lar. Os casarões coloniais cercavam a praça com suas paredes grossas e janelas azuis. Senhoras protegidas por sombrinhas coloridas caminhavam devagar, observando a forasteira com curiosidade mal disfarçada. Ao longe, o rio São Francisco serpenteava, majestoso, suas águas refletindo o azul intenso do céu sem nuvens. Lourdes, a secretária da escola municipal, esperava por ela na pequena pousada. Era uma senhora de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, olhos marcados por rugas profundas que denunciavam anos de dedicação ao ensino. A escola fica a 10 minutos daqui, Lourdes explicava enquanto caminhavam. Não é grande coisa, mas as crianças são especiais. O prédio da Escola Municipal São Francisco revelava-se simples, paredes descascadas pelo tempo, 3 salas de aula modestas e um pátio sombreado por velhas árvores resistentes. O calor dentro da sala sufocava, ventiladores antigos giravam preguiçosamente, espalhando o ar quente. Nossa maior dificuldade é a água, Lourdes suspirava, servindo um café forte para Luísa em sua pequena sala. O abastecimento da cidade é irregular. Tem semanas que não vem uma gota. E como as crianças fazem? Luísa perguntava, seu coração apertando ao imaginar os pequenos sob o sol escaldante sem água para beber. Tem o poço artesiano da fazenda Montenegro. Lourdes hesitava, seu rosto enrugado contraindo-se. É o único que nunca seca. Mas o dono, o que tem ele? Heitor Montenegro não é homem fácil. Desde que perdeu a esposa e o filho que ela esperava, há 5 anos, virou outro. Justo, honesto até demais, mas duro como as pedras do sertão. Naquela noite, sozinha em seu quarto na pousada, Luísa estudava os papéis da escola. Os números não fechavam, sem água regular, seria impossível manter as aulas. Seus pensamentos vagavam para o misterioso fazendeiro que tinha em suas mãos o futuro da escola. Como seria esse homem que o sertão tinha endurecido? A fazenda Montenegro se erguia imponente na manhã seguinte, quando Luísa chegou em um táxi empoeirado. O casarão principal coroava o topo de uma pequena elevação, suas paredes brancas reluziam sob o sol inclemente. Currais bem cuidados e instalações modernas para o gado revelavam que ali a tradição caminhava lado a lado com o progresso. Um vaqueiro de pele curtida pelo sol a conduziu até o escritório na casa grande. O ambiente era austero, móveis de madeira maciça dominavam o espaço, e fotografias antigas da propriedade decoravam as paredes. Uma em especial chamava sua atenção, mostrava um homem diferente do que Lourdes havia descrito, sorrindo ao lado de uma mulher grávida. Seus olhos verdes, que agora diziam ser duros como pedra, brilhavam de felicidade na imagem. O som de botas no assoalho anunciava a chegada do fazendeiro. Heitor Montenegro entrou no escritório como uma tempestade contida. Era alto, mais de 1,80 m, ombros largos modelados pelo trabalho pesado, e um rosto que parecia esculpido em mármore. Seus cabelos louros estavam desalinhados pelo vento, e uma barba por fazer sombreava seu maxilar forte. A senhora deve ser a nova diretora, ele falou, sua voz grave preenchendo o ambiente. Não ofereceu a mão e nem sorriu. Tenho 15 minutos. Luísa sentiu o sangue ferver com aquela recepção, mas manteve a compostura. Senhor Montenegro, vim discutir o fornecimento de água para a escola. Temos 200 crianças. Não. A resposta cortou o ar como uma chicotada. O senhor nem me deixou terminar. Luísa protestou, levantando-se da cadeira. Mesmo sendo bem mais baixa que ele, sua presença não era menos imponente.
Não preciso ouvir o resto. Todo mês alguém da cidade vem com um pedido diferente. A resposta é sempre a mesma. Luísa deu um passo à frente, seus olhos escuros faiscando de indignação. O perfume suave de seu shampoo, uma mistura de flores do campo, invadiu as narinas de Heitor, provocando uma reação que ele não esperava. O senhor pode ser o dono dessa fazenda, mas não é dono da água. É um recurso que deveria ser compartilhado. Heitor aproximava-se também, uma expressão tempestuosa em seu rosto bronzeado. Moça da cidade, a senhora não entende nada do sertão. Cada gota de água aqui é disputada. É vida ou morte. Não posso. O que o senhor não pode é condenar crianças à sede por teimosia. Ela rebateu. O ar entre eles ficou denso e pesado. Estavam próximos demais agora, e Luísa sentiu o cheiro de suor e couro que emanava dele. Heitor recuou um passo, incomodado com a presença daquela mulher que ousava enfrentá-lo em seu próprio território. Não vou ceder um palmo do que é meu por causa de lágrimas de cidade grande, ele disse, sua voz cortante. A senhora não faz ideia do que é ver uma terra morrer de sede. E o senhor não faz ideia do que é ver uma criança passar sede, Luísa respondeu, erguendo o queixo em desafio. Já disse que não. E essa conversa acabou. Heitor caminhou até a porta e a abriu, num gesto claro de dispensa. Luísa pegou sua bolsa e saiu, mas antes de cruzar a soleira, virou-se. Isso não acabou, senhor Montenegro. Volto amanhã, e depois, até o senhor entender que está do lado errado dessa história. Ele fechou a porta com força atrás dela, e ficou parado, as mãos cerradas em punhos, tentando controlar a raiva que aquela mulher tinha despertado. Quem ela pensava que era para chegar ali, em suas terras, e questionar suas decisões? Do lado de fora do escritório, Luísa atravessou o pátio da fazenda com passos firmes, apesar das pernas trêmulas de raiva. O sol castigava sua pele, mas ela mal sentia o calor. Sua mente fervilhava, buscando uma maneira de dobrar aquele homem teimoso. Um grupo de vaqueiros a observou de longe, cochichando entre si. Não era todo dia que via uma mulher enfrentar Heitor Montenegro daquele jeito. O próprio capataz, seu João, um senhor de seus 60 anos, aproximou-se dela oferecendo uma carona até a cidade. O patrão nem sempre foi assim, seu João comentou durante o trajeto na caminhonete velha. A morte da dona Clara mudou ele. Antes, era um homem alegre, generoso. Agora, ele deixou a frase morrer no ar, enquanto manobrava o carro na estrada de terra. Luísa passou a semana seguinte mergulhada no trabalho da escola. Organizou documentos, conheceu os professores, planejou melhorias. Mas a questão da água não saía de sua cabeça. Toda manhã, olhava pela janela da secretaria e via as caixas d'água vazias, os bebedouros secos. Na sexta-feira, quando o sol começava a se pôr, ela retornou à fazenda. Encontrou Heitor no curral, supervisionando a apartação do gado. Ele estava sem camisa, o corpo bronzeado coberto de suor, coordenando os vaqueiros com gritos curtos e precisos. Quando a viu, seu rosto fechou numa expressão de irritação. A senhora de novo. Vim com uma proposta, ela disse, mantendo a voz firme apesar do nervosismo que sentiu ao vê-lo naquele estado. Se me der 10 minutos do seu tempo, prometo não voltar se não concordar com o que tenho a dizer. Heitor olhou para ela por um longo momento, então fez um gesto brusco em direção ao escritório. 10 minutos, ele disse, pegando uma camisa limpa que estava pendurada na cerca. No escritório, o ar parecia ainda mais pesado que da primeira vez. Heitor sentou-se atrás da mesa, ainda passando a camisa pelos ombros largos. 7 minutos, ele disse, olhando o relógio na parede. Luísa abriu sua pasta e tirou um papel cuidadosamente datilografado. É um contrato. A escola se compromete a pagar pelo uso da água,
fazer a manutenção da tubulação e assumir todos os custos da instalação. A prefeitura não tem dinheiro nem para papel higiênico nas escolas. Ele respondeu com desdém. Não estou falando da prefeitura. Luísa ergueu o queixo. Não estou falando da prefeitura. Luísa ergueu o queixo. Consegui apoio do Instituto Sertão Vivo, de Maceió. E eu mesma vou supervisionar cada centavo gasto. Heitor pegou o contrato, seus olhos correndo pelas cláusulas. Um músculo pulsou em seu maxilar. A água mal dá pro gado e pro plantio. Ele disse seco. Não posso arriscar. Podemos incluir uma cláusula de prioridade para a fazenda em caso de escassez. Seus olhares se encontraram por um momento tenso. Heitor percebeu que aquela mulher não era como os outros que vinham pedir favores. Havia algo diferente nela, uma determinação que o irritava profundamente. Vou pensar, ele disse, jogando o contrato na gaveta. Mas não prometo nada. Luísa levantou-se, ajeitando a bolsa no ombro. Seu perfume suave invadiu mais uma vez o escritório. Volto na segunda-feira para saber sua resposta. Quando ela saiu, Heitor permaneceu imóvel em sua cadeira. O silêncio do escritório parecia mais pesado agora. Pegou o contrato novamente, relendo cada linha com atenção. No fundo, sabia que a proposta era justa, mas algo dentro dele se recusava a ceder. Não era só a água. Era como se aceitar aquele acordo significasse deixar o mundo entrar novamente em sua vida cuidadosamente isolada. À noite, sozinho na varanda da casa grande, Heitor observava as estrelas aparecerem no céu do sertão. O vento quente trazia o cheiro de terra seca e o mugido distante do gado. Seus pensamentos, contra sua vontade, voltavam para a imagem daquela mulher e sua teimosia irritante. Na segunda-feira seguinte, o sol mal tinha nascido quando Luísa chegou à fazenda. Encontrou Heitor já em pé, supervisionando o trabalho dos vaqueiros. É cedo demais para essa conversa, ele disse sem se virar. O senhor já pensou na proposta? Pensei. E a resposta continua sendo não. Luísa sentiu o sangue ferver nas veias. Por quê? Porque essa é minha decisão, ele respondeu seco, ainda sem olhar para ela. E a senhora está atrasando meu trabalho. Não vou desistir, ela disse, a voz firme apesar da decepção. Então vai perder seu tempo. Ela deu as costas e começou a caminhar em direção ao carro que a trouxera. O vestido florido esvoaçava com a brisa da manhã. Os cabelos negros brilhavam sob o sol nascente. A senhora devia aprender que nem tudo na vida sai do seu jeito. Ele gritou para as costas dela. Luísa parou, virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os dele através do pátio empoeirado. E o senhor devia aprender que há coisas maiores que seu orgulho, senhor Montenegro. Durante as semanas seguintes, a batalha entre Luísa e Heitor virou assunto na Pequena Piranhas. A jovem diretora não desistiu. Todo dia encontrava um motivo para aparecer na fazenda. Ora era para mostrar fotos das crianças estudando no calor, ora para apresentar novos números, ora para tentar novas propostas. Heitor começou a sentir seu sangue ferver cada vez que via aquele carro se aproximando pela estrada de terra. A presença dela perturbava a paz que ele tinha construído com tanto cuidado. Seus funcionários já comentavam sobre as visitas constantes da professora teimosa, como a chamavam. Numa tarde particularmente quente, quando o céu ameaçava uma chuva que nunca vinha, ela apareceu sem aviso. Heitor estava no curral, cuidando de uma vaca doente. A senhora não cansa? Ele perguntou, sem esconder a irritação em sua voz. Não mais que o senhor de dizer não, ela respondeu, encostando-se na cerca do curral. O sol fazia seus cabelos brilharem como asas de anum. Por que não procura outro lugar? Deve ter outros poços na região. O senhor sabe que não tem. E sabe também que está sendo irracional.
Heitor largou o remédio que segurava e virou-se para ela, os olhos verdes faiscando de raiva. Irracional! A senhora chega aqui, sem conhecer nada da nossa realidade, e me chama de irracional? Irracional! A senhora chega aqui, sem conhecer nada da nossa realidade, e me chama de irracional? A voz dele saiu rouca, e Heitor se aproximou da cerca onde ela estava. O cheiro de suor misturado ao couro de suas botas invadiu as narinas de Luísa. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve o queixo erguido. Conheço o suficiente para saber quando alguém está sendo teimoso à toa, ela respondeu, sua voz mais baixa do que pretendia. Ele apoiou as mãos na cerca, uma de cada lado dela, deixando-a presa entre seus braços. O calor que emanava de seu corpo bronzeado pelo sol fez Luísa prender a respiração por um momento. A senhora não sabe nada sobre mim, ele disse entre dentes, o rosto próximo demais do dela. Tão próximo que podia ver as pequenas sardas que manchavam o nariz delicado de Luísa. Sei que o senhor está se escondendo atrás dessa água. Mas não sei do que. Por um instante, o mundo pareceu parar. O vento quente do sertão agitava os cabelos soltos dela, levando seu perfume até ele. Heitor sentiu algo que não experimentava há anos, uma vontade quase incontrolável de provar aqueles lábios que o desafiavam. Mas no lugar do desejo, deixou a raiva falar mais alto. Vá embora, ele ordenou, afastando-se bruscamente. E não volte mais. Luísa permaneceu parada, sentindo o coração bater descompassado no peito. A raiva dele a tinha assustado, mas havia algo mais naquela aproximação que a perturbou profundamente. Virou-se e caminhou até seu carro, as pernas tremendo levemente. Na manhã seguinte, a escola amanheceu mais uma vez sem água. As crianças chegavam com suas garrafinhas pela metade, dividindo os poucos goles entre si. Uma menina de 7 anos desmaiou durante o recreio, vítima do calor. Quando Heitor soube do ocorrido, através dos comentários dos vaqueiros que tinham filhos na escola, seu rosto ficou sombrio. Trancou-se no escritório e passou horas olhando para a foto de Clara na parede. Sua falecida esposa sempre teve um coração mole para crianças. Naquela tarde, Heitor pegou sua caminhonete e dirigiu até a escola. O pátio estava vazio, apenas algumas crianças brincavam sob a sombra das árvores. Ele parou o carro e ficou observando por um momento, lembrando-se de quando Clara sonhava com seus próprios filhos correndo assim. Encontrou Luísa em sua sala, ventilador girando preguiçosamente, espalhando o ar quente. Ela ergueu os olhos dos papéis que lia quando ele entrou sem bater. Preciso ver essa menina que desmaiou, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Mariana foi para casa. A mãe dela conseguiu sair do trabalho para buscá-la. Como ela está? Agora está bem. Mas amanhã pode ser outra criança, Senhor Montenegro. E depois outra. Heitor desviou o olhar para a janela. O peso daquelas palavras pareceu atravessar a armadura que construiu ao longo dos anos. Passou a mão pelos cabelos louros, num gesto de inquietação. Me mostre os números, ele disse por fim, sua voz mais rouca que o normal. Quero entender exatamente o que está propondo. Luísa pegou a pasta da gaveta e colocou sobre a mesa. Manteve uma distância profissional enquanto ele puxava uma cadeira. O escritório pequeno parecia menor ainda com a presença imponente dele. Está tudo detalhado aqui, ela explicou, indicando as colunas com uma caneta. O Instituto garantiu o valor total da obra. Heitor inclinou-se sobre os papéis, concentrado. O cheiro de terra e suor que ele trazia do campo preencheu o ambiente. Forçou-se a focar nos números, ignorando a presença dela ao seu lado. Os custos mensais estão na próxima página, ela disse, virando a folha com cuidado. E a manutenção? A voz dele saiu áspera. Terceira página. Fizemos 3 orçamentos diferentes, como eu já havia mencionado.
Heitor franziu a testa, estudando cada detalhe. O silêncio pesou na sala, quebrado apenas pelo ruído do ventilador e vozes distantes das crianças no pátio. O sol começava a se pôr, lançando sombras alaranjadas através da janela. A senhora tem ideia do trabalho que isso vai dar? Ele perguntou sem erguer os olhos dos papéis. Tenho. E também sei que o senhor é perfeitamente capaz de gerenciar isso. Ele ergueu a cabeça bruscamente, seus olhos verdes encontrando os dela. Havia algo diferente em seu olhar, não mais a dureza habitual, mas uma espécie de curiosidade relutante. Por que insiste tanto? Porque é o certo a fazer. E porque sei que o senhor também sabe disso. Heitor levantou-se da cadeira abruptamente, voltando a erguer suas defesas. Caminhou até a janela, as mãos nos bolsos da calça, os ombros tensos sob a camisa. Vou precisar de uma semana, disse por fim, sem se virar. Quero fazer meus próprios cálculos, verificar a capacidade do poço. Uma semana? Luísa manteve o tom profissional, apesar da surpresa. E as crianças? Vou mandar um caminhão-pipa todos os dias até aqui. Ele se virou, seu rosto uma máscara de seriedade. Mas não me pressione mais que isso, dona professora. O uso do dona professora era sua forma de manter distância, de reestabelecer as barreiras que por um momento pareceram fraquejar. Está bem, ela concordou, começando a guardar os papéis. Uma semana. Heitor caminhou até a porta, seus passos pesados no piso de cerâmica gasta. Antes de sair, parou por um momento, a mão na maçaneta. E Dona Luísa? Sim. O caminhão estará aqui amanhã cedo. Não quero mais nenhuma criança passando mal. Depois que ele saiu, Luísa permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o que havia acontecido. Era a primeira vez que Heitor demonstrava qualquer sinal de cedência. Do lado de fora, ouviu a caminhonete dele dar partida. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina à escola. Toda manhã, pontualmente às 7 horas, o caminhão-pipa da fazenda Montenegro chegava, conduzido por seu João. O velho capataz sempre trazia um sorriso gentil e notícias da fazenda, o gado que precisou ser mudado de pasto, a cerca que foi consertada, o poço que mantinha seu nível normal. Heitor não apareceu mais na escola durante aquela semana. Mas sua presença se fazia sentir nas ordens meticulosas que dava sobre o abastecimento de água, na maneira como exigia relatórios diários do consumo, no cuidado com que seu João tratava cada detalhe da operação. Na cidade, os comentários começaram a circular. Alguns diziam que a jovem diretora tinha enfeitiçado o fazendeiro com alguma mandinga. Outros, que ela o tinha ameaçado com denúncias em Maceió. Os mais românticos suspiravam, tecendo suas próprias teorias sobre os verdadeiros motivos daquela mudança repentina. Na quinta-feira daquela semana, Heitor precisou ir ao banco no centro da cidade. Estava saindo da agência quando a viu do outro lado da praça. Luísa caminhava distraída, carregando alguns livros, o vestido azul claro esvoaçando com a brisa da tarde. O sol fazia seus cabelos negros brilharem. Ele poderia ter seguido seu caminho, mas seus pés pareceram criar vontade própria. Antes que percebesse, já estava atravessando a praça. Dona professora! Luísa virou-se ao som daquela voz grave, quase derrubando os livros que carregava. Heitor o segurou instintivamente, suas mãos roçando nas dela por um breve momento. Senhor Montenegro, ela respondeu, tentando manter a voz firme, ignorando o arrepio que sentiu com aquele toque acidental. Deixe-me ajudar com isso, ele disse, pegando os livros. Estavam mais próximos do que o necessário, parados ali no meio da praça. Não precisa, eu faço questão. Para onde está indo? De volta à escola. São livros para a biblioteca. Ele assentiu, e começou a caminhar ao lado dela. O silêncio entre eles estava carregado de uma tensão diferente agora.
Não era mais a hostilidade dos primeiros encontros, mas algo mais perigoso, que fazia o coração de ambos bater mais rápido. No curto caminho até a escola, Heitor se permitiu observá-la discretamente. O modo como ela andava, a delicadeza de seus gestos, o perfume suave que a brisa trazia até ele. Fazia tanto tempo que não se permitia notar uma mulher assim. Seu corpo reagia instintivamente à proximidade dela, lembrando de sensações há muito esquecidas. Como está o levantamento que pedi? Ela perguntou, tentando manter a conversa em terreno seguro. Quase pronto, ele respondeu, sua voz saindo mais rouca que o normal. Aproximou-se um pouco mais para desviar de uma senhora que passava, seu braço roçando no dela. O contato, mesmo que breve, enviou uma corrente elétrica por seu corpo. Chegaram à porta da escola. Heitor colocou os livros sobre uma mesa próxima, seus movimentos deliberadamente lentos. Quando se virou, flagrou o olhar dela sobre ele, um olhar que o fez lembrar do homem que costumava ser, do modo como sabia fazer uma mulher se sentir desejada apenas com um gesto, um olhar, uma palavra sussurrada. Obrigada pela ajuda, ela disse, sua voz baixa. Ele deu um passo em sua direção, dominado por um impulso que não conseguia mais controlar. O corredor estava vazio, o silêncio quebrado apenas pelo som distante das crianças no pátio. Dona Luísa, ele começou, sua voz um tom mais baixa, mais íntima. Nesse momento, passos se aproximaram, e Lourdes apareceu na porta da secretaria. Heitor recuou imediatamente, reassumindo sua postura distante. Até amanhã, dona professora, ele disse formalmente, virando-se para sair. Mas algo havia mudado. E ambos sabiam disso. Na manhã seguinte, Heitor surpreendeu seus funcionários ao anunciar que ele mesmo iria supervisionar a entrega do caminhão-pipa na escola. Preciso verificar a qualidade da água e dar uma resposta sobre o projeto à diretora, justificou-se, ajustando o chapéu para esconder o brilho diferente em seu olhar. Chegou à escola mais cedo que o normal. O sol mal tinha nascido quando estacionou sua caminhonete no pátio, logo após o caminhão-pipa. Encontrou Luísa já em sua sala, os cabelos ainda úmidos do banho, usando um vestido verde claro que realçava sua pele morena. Senhor Montenegro, ela disse, surpresa com sua presença. Vim acompanhar a entrega do caminhão-pipa, ele disse, sua voz grave preenchendo a sala. E também, fez uma pausa, seus olhos verdes encontrando os dela. Analisei o projeto. Em princípio, concordo com a proposta. Luísa sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Mas, ela perguntou, percebendo que havia mais. Quero que você vá até a fazenda amanhã. Quero mostrar onde vamos instalar a bomba d'água. Como isso também vai atender a escola, acho importante você ver como está ficando e, quem sabe, dar sua opinião. É sempre bom combinar essas coisas pessoalmente. O perfume dela, mais intenso por causa do banho recente, começou a afetar sua concentração. Heitor manteve-se em pé, próximo à porta, lutando contra o impulso de se aproximar mais. Que horas? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Às 7. E Dona Luísa? Ele a olhou de cima a baixo discretamente, os olhos fixando-se por um instante nos sapatos dela. Vista algo mais apropriado para andar pela fazenda. Na manhã seguinte, o sol ainda era uma promessa no horizonte quando o ronco da caminhonete de Heitor quebrou o silêncio da rua. Ele desceu do veículo com passos firmes, a postura imponente, como quem estava sempre no controle da situação. As mãos descansavam nos bolsos da calça jeans, mas o olhar direto e sério deixava claro que ele sabia o impacto que causava. Luísa tinha seguido seu conselho. Vestia uma calça jeans que moldava suas curvas com discrição, uma bota baixa e uma camisa leve de mangas compridas, perfeita para se proteger do sol. Os cabelos estavam presos num coque frouxo, mas alguns fios escapavam, emoldurando o rosto de forma natural. Pronta,
Ele perguntou, abrindo a porta do passageiro para ela. O gesto parecia casual, mas o olhar dela captou algo no jeito que ele a observava, uma combinação de expectativa e algo que ela não conseguia nomear. Ela sentiu, tentando ignorar o leve rubor que subiu ao rosto. Entrou na caminhonete, sentindo o peso do silêncio confortável que só era quebrado pelo som do motor enquanto ele a levava para a fazenda. Heitor desceu do carro e por um momento ficou parado, observando-a. Havia algo diferente em seu olhar, algo que fez o coração dela bater mais rápido. Bom dia, dona professora, ele disse, abrindo a porta do carona. Seu braço roçou levemente no dela quando a ajudou a subir no carro alto. O toque, mesmo que breve, enviou uma corrente elétrica por ambos. O caminho até a fazenda foi feito em silêncio. A estrada de terra serpenteava pela caatinga, o sol nascente pintando o céu de rosa e dourado. O interior da cabine foi se enchendo com o perfume dela, misturado ao cheiro de couro dos bancos. Quero lhe mostrar primeiro o poço, ele disse por fim, sua voz mais rouca que o normal. Precisa entender o sistema atual antes de discutirmos as mudanças. A fazenda estava acordando quando chegaram. Vaqueiros já movimentavam o gado, e o cheiro de café fresco vinha da casa dos funcionários. Heitor estacionou próximo a uma construção de tijolos que abrigava o sistema do poço. Aqui é a casa das bombas, ele disse simplesmente, abrindo a porta pesada. O espaço era pequeno, escuro e isolado do resto da fazenda. Heitor acendeu a luz, e seus olhos encontraram os de Luísa quando ela entrou após ele. A proximidade forçada pelo ambiente apertado fez com que pudessem sentir o calor um do outro. Ele começou a explicar sobre o sistema, mas sua voz foi ficando mais rouca a cada palavra. O perfume dela, misturado ao ar confinado, estava começando a inebriá-lo. Luísa fez uma pergunta qualquer sobre as tubulações, mais para quebrar a tensão que crescia entre eles do que por real interesse. Precisou se aproximar ainda mais dele para apontar algo, sentindo o calor que emanava de seu corpo. Heitor parou de falar quando ela se virou e seus rostos ficaram a centímetros de distância. O ar ficou denso, carregado de eletricidade. Por um momento, houve apenas o som da respiração pesada de ambos e o zumbido distante das máquinas. Seus olhos verdes desceram para os lábios dela, e por um instante, Luísa pensou que ele finalmente iria beijá-la. Heitor deu um passo em sua direção, seu corpo respondendo a um desejo há muito tempo reprimido. O som de vozes se aproximando quebrou o momento. Heitor recuou abruptamente, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração contida. Seu João, o capataz, apareceu na porta. Patrão, desculpe interromper, mas o veterinário chegou para ver aquela vaca doente. Já vou, Heitor respondeu, sua voz mais áspera que o normal. Virou-se para Luísa, mantendo agora uma distância segura. A senhora pode aguardar na varanda da casa grande. Peço para Maria servir um café. Saiu apressado, deixando no ar a tensão do que quase aconteceu. Luísa permaneceu parada por um momento, sentindo seu coração aos saltos. Aquele homem a afetava de um jeito que nem ela mesma compreendia. Na varanda da casa grande, sentada numa cadeira de balanço antiga, ela observava o movimento da fazenda. Vaqueiros conduziam o gado ao longe, o sol da manhã já começava a castigar, e de vez em quando podia ver Heitor atravessando o pátio, dando ordens, supervisionando o trabalho. Havia uma força natural nele, uma masculinidade crua que o trabalho no campo só acentuava. Mesmo de longe, podia perceber a tensão em seus ombros, o modo como evitava olhar em direção à casa. Maria, a funcionária da casa, trouxe café e bolo de milho ainda quente. Era uma senhora de idade, cabelos grisalhos e olhos bondosos, que havia conhecido Clara, a falecida esposa de Heitor. Faz tanto tempo que essa varanda não recebe uma moça bonita, ela comentou enquanto servia o café.
O patrão mudou muito depois que ficou viúvo. Era um homem diferente antes. Sabia tratar uma mulher como ninguém. Tinha um jeito especial, sabe? Fazia a Dona Clara se sentir como uma rainha. Luísa bebericou seu café, tentando não demonstrar interesse naquelas informações. Mas Maria continuou. Hoje de manhã foi a primeira vez em anos que vi ele se barbear antes do sol nascer, colocar aquela loção que a Dona Clara deu para ele no último aniversário de casamento. Pensei que tinha perdido o frasco. O coração de Luísa disparou com aquela revelação. Então ele também tinha se preparado especialmente para esse encontro. Quase 1 hora depois, Heitor voltou. Tinha trocado a camisa, e seus cabelos estavam úmidos como se tivesse lavado o rosto. Parou no último degrau da varanda, olhando para ela com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Me desculpe pela demora, ele disse, a voz grave. Manteve-se propositalmente distante, as mãos nos bolsos da calça como se não confiasse no que poderia fazer com elas. Vamos começar com a vistoria no local onde a bomba será instalada. Luísa assentiu, alisando a calça jeans num gesto nervoso. Claro. É sempre bom acompanhar de perto. Vou mostrar onde será feita a ligação principal da água, ele explicou, começando a caminhar em direção aos fundos da propriedade. O sol agora estava alto, fazendo-os procurar a sombra das árvores. Heitor caminhava um pouco à frente, consciente da presença dela atrás de si. O perfume suave de Luísa chegava até ele trazido pela brisa quente do sertão. Pararam sob um umbuzeiro antigo. Dali podiam ver toda a extensão da fazenda, o verde dos pastos contrastando com a aridez da caatinga ao redor. É aqui que será instalada a bomba, ele começou a explicar, mas sua voz morreu quando se virou e a viu ali, os cabelos balançando com o vento, alguns fios soltos do coque roçando em seu pescoço delicado. Luísa, ele disse, sua voz saindo mais baixa e rouca. Era a primeira vez que a chamava apenas pelo nome, deixando cair todas as formalidades. Ela ergueu os olhos para ele, sentindo o coração acelerar com aquela mudança sutil. O vento agora soprava mais forte, trazendo o cheiro de terra quente e o aroma dele, couro, suor limpo e aquela loção que Maria tinha mencionado. Talvez seja melhor voltarmos, Luísa sussurrou, mas não fez menção de se mover. Heitor deu um passo em sua direção. Seus olhos verdes tinham um brilho diferente agora, algo primitivo, quase perigoso. Era o olhar de um homem que estava cansado de lutar contra seus próprios desejos. Sim, ele murmurou, dando mais um passo, mas o tom de sua voz traía suas palavras. Talvez fosse melhor. Mas não voltaram. Ficaram ali, presos naquele momento, o mundo ao redor parecendo desvanecer. Heitor ergueu a mão lentamente, seus dedos roçando de leve no rosto dela, afastando um fio de cabelo que o vento tinha soltado. O toque dele, mesmo tão suave, fez Luísa prender a respiração. Heitor deixou seus dedos deslizarem pelo rosto dela, traçando um caminho lento até seu pescoço. Era um homem que sabia como tocar uma mulher, como fazer cada carícia ser inesquecível. Um ruído distante de gado mugindo os trouxe de volta à realidade. Heitor recuou bruscamente, como se o toque dela o tivesse queimado. Deu as costas, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Me desculpe, ele disse, sua voz rouca de desejo contido. Não devia. Não devia o quê? Ela perguntou, sua própria voz tremendo levemente. A senhora, você não sabe como é perigoso. Ele se virou novamente, seus olhos verdes escurecidos de desejo. Não sabe o que faz comigo. Talvez eu queira saber, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O olhar que ele lhe lançou fez seu corpo inteiro estremecer. Era o olhar de um homem que sabia exatamente o que queria, mas que ainda lutava contra seus próprios desejos. Não, ele disse com voz rouca, dando um passo para trás.
Você é diferente. Não posso tratar você como. Preciso fazer isso direito. Algo no modo como ele disse aquilo, na maneira como seus olhos verdes a olharam com uma mistura de desejo e respeito, fez o coração dela disparar ainda mais. Vou levar você de volta para a escola, ele disse, recuperando um pouco do controle. O sol já estava alto, e o calor começava a ficar intenso. Heitor ficou em silêncio por um momento, como se travasse uma batalha interna, então parou de andar. Virou-se para ela, seus olhos verdes revelando uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Aceita dar uma volta comigo amanhã? Ele perguntou de repente, passando a mão pela barba por fazer um gesto que traía seu nervosismo. Seus olhos encontraram os dela, e havia algo ali, um misto de esperança e receio. Podemos ir até a praça ver o parque de diversões que chegou na cidade. Aproveitamos o pôr do sol. Depois jantamos no restaurante da Dona Zefa. A pergunta pegou Luísa de surpresa. Não era o que esperava depois daquele momento de tensão, mas havia algo incrivelmente sedutor na maneira como ele escolheu recuar para fazer as coisas do jeito certo. Como um homem que sabia cortejar uma mulher, não apenas desejá-la. Passo na sua casa 5, ele acrescentou, sua voz ainda rouca. O pôr do sol na praça é especial. O caminho de volta foi feito em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. A tensão ainda estava lá, pulsando entre eles, mas havia também uma expectativa, uma promessa não dita do que poderia acontecer. Na tarde do dia seguinte, Luísa estava inquieta em sua pequena casa alugada. O vestido azul claro que escolhera estava estendido sobre a cama, junto com uma sandália baixa e delicada. Tinha passado tempo demais na frente do espelho, arrumando os cabelos que decidiu deixar soltos, caindo em ondas suaves pelas costas. Quando o relógio marcou 5 horas, ouviu o som da caminhonete de Heitor parando em frente à sua casa. Seu coração disparou ao vê-lo através da janela. Ele estava diferente. Usava uma calça jeans escura bem passada, camisa clara com as mangas dobradas até os cotovelos, os cabelos louros ainda úmidos do banho. Tinha se barbeado, e o perfume da loção pós-barba chegou até ela quando abriu a porta. Por um momento, ficaram apenas se olhando. Os olhos verdes dele a percorreram lentamente, apreciando cada detalhe. Você está, ele começou, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. O sol da tarde ainda estava forte quando chegaram à praça central. O pequeno parque de diversões que tinha se instalado ali há alguns dias transformava o local numa festa de cores e sons. A roda gigante se erguia contra o céu azul, suas cadeiras balançando suavemente na brisa. O carrossel com seus cavalos coloridos girava ao som de uma música antiga, enquanto crianças riam nos aviõezinhos que subiam e desciam. O cheiro de algodão doce se misturava ao da pipoca quentinha e maçã do amor. Barraquinhas coloridas vendiam toda sorte de guloseimas, e gritos alegres vinham da direção do trem fantasma. Casais de namorados passeavam de mãos dadas, famílias inteiras se divertiam, e a música dos alto-falantes se misturava aos sons dos brinquedos. Quer dar uma volta? Heitor perguntou, sua voz soando mais suave que o normal. Era estranho e ao mesmo tempo fascinante vê-lo ali, aquele homem forte do sertão, em meio à alegria barulhenta do parque. Quando Luísa assentiu, ele ofereceu seu braço num gesto elegante que a surpreendeu. Seus dedos tocaram o cotovelo dela com delicadeza, guiando-a entre as pessoas. O toque, mesmo tão sutil, fez seu coração disparar. Quer algodão doce? Ele perguntou, inclinando-se para que ela pudesse ouvi-lo em meio ao barulho. Sua voz saiu mais baixa que o necessário, o hálito quente roçando a orelha dela. Com o algodão doce nas mãos, pararam em frente à roda gigante. Heitor observou o modo como ela lambia os dedos melados de açúcar, seus olhos verdes escurecendo ligeiramente. Vamos, ele perguntou, indicando o brinquedo com um meio sorriso. Quando ela hesitou, ele se aproximou mais.
Não precisa ter medo. Prometo que não deixo nada acontecer com você. A frase carregava um significado que ia além daquele momento. Na fila, ele se posicionou de forma protetora atrás dela, seu corpo grande servindo de escudo contra a multidão que passava. O calor que emanava dele e seu cheiro másculo, misturado ao aroma doce do parque, fazia Luísa sentir-se tonta de uma maneira que nada tinha a ver com a altura da roda gigante. Quando chegou sua vez, Heitor ajudou-a a subir na cadeira da roda gigante com uma gentileza que parecia natural nele. Seus dedos fortes envolveram a mão dela com delicadeza, e por um momento mais longo que o necessário, manteve o contato. A roda começou a girar lentamente. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Lá de cima, podiam ver toda a Pequena Piranhas, o Rio São Francisco serpenteando ao longe, e mais além, a silhueta da fazenda Montenegro contra o horizonte. Tinha me esquecido como é bonito aqui em cima, ele disse, sua voz rouca de repente. Não olhava para a paisagem, mas para ela, o modo como o vento brincava com seus cabelos, como seus olhos brilhavam com a luz do entardecer. A cadeira balançou levemente quando chegaram ao topo. Luísa segurou-se instintivamente no braço dele. Está com medo? Ele perguntou, inclinando-se para mais perto. Seu braço deslizou pela cintura dela, num gesto protetor que era também uma carícia disfarçada. Não, ela respondeu num sussurro, muito consciente do braço dele em sua cintura, do calor de seu corpo tão próximo. Não com você aqui. Heitor sentiu seu coração acelerar com aquelas palavras. Por um momento, ficaram assim, suspensos no ar e no tempo, a cidade pequena aos seus pés, o céu em chamas do poente os envolvendo. A brisa fresca da tarde fazia a cadeira balançar suavemente. Quando a roda completou sua volta e eles desceram, Heitor manteve sua mão na dela. Era um gesto simples, mas carregado de significado, como se depois de tanto tempo, ele finalmente estivesse permitindo-se aquele contato, aquela proximidade. Quer conhecer o resto do parque? Ele perguntou, seus dedos entrelaçados nos dela com uma intimidade que fez seu coração disparar. Caminharam entre as barracas e brinquedos, parando aqui e ali. Heitor demonstrava uma atenção aos detalhes que a surpreendia, a maneira como segurava seu algodão doce enquanto ela ajeitava o cabelo, como a guiava suavemente pela multidão com a mão em suas costas, como se inclinava para falar com ela, sempre próximo demais. Pararam em frente a uma barraca de tiro ao alvo. Os olhos verdes de Heitor brilharam com um misto de diversão e desafio. Posso? Ele perguntou, indicando o jogo. Havia algo de sedutor na maneira como empunhou a espingarda de pressão, revelando a destreza de quem cresceu no campo. Seus músculos se delinearam sob a camisa quando mirou, e em 3 tiros certeiros, derrubou todos os alvos. Escolha seu prêmio, o dono da barraca disse, apontando para os bichos de pelúcia. Heitor pegou um delicado cavalinho branco, entregando-o a Luísa com um meio sorriso que a fez corar. Seus dedos roçaram nos dela durante a entrega, numa carícia deliberada. O céu já estava tingido de púrpura quando começaram a caminhar em direção ao restaurante da Dona Zefa. A temperatura havia baixado um pouco, e Luísa sentiu um leve arrepio. Num gesto fluido, Heitor tirou o paletó que carregava no braço e colocou sobre os ombros dela. Melhor assim, ele perguntou, sua voz saindo mais baixa, ajeitando o tecido ao redor dela. Seus dedos roçaram levemente em seu pescoço durante o gesto. O restaurante da Dona Zefa era o melhor da cidade, conhecido por sua comida caseira e ambiente acolhedor. Quando entraram, Heitor guiou Luísa até uma mesa mais reservada, próxima à janela que dava para a praça. Puxou a cadeira para ela sentar-se, seus dedos roçando levemente nos ombros dela ao ajudar com o paletó. O que me recomenda? Ela perguntou, tentando controlar o tremor na voz causado por aquele toque sutil. A Dona Zefa faz o melhor cabrito guisado do sertão, ele respondeu, inclinando-se sobre a mesa para falar mais baixo.
O movimento o aproximou dela, e por um momento seus olhares se encontraram com uma intensidade que fez o ar entre eles ficar denso. Enquanto aguardavam o jantar, Heitor a surpreendeu mais uma vez. Não era mais o homem rude e fechado da fazenda. Conversava com uma elegância natural, perguntava sobre sua vida em Maceió, ouvia com genuíno interesse. Vez ou outra, seus dedos tamborilavam suavemente na mesa, num gesto que tinha algo de hipnótico. Nunca imaginei que o sertão pudesse me dar algo além de trabalho, ele confessou em determinado momento, seus olhos verdes fixos nela com uma intensidade que fez seu coração saltar. E o que ele te deu? Ela perguntou, sua voz saindo mais baixa que pretendia. Heitor demorou um momento para responder, seus olhos percorrendo o rosto dela como se memorizasse cada detalhe. Esperança, ele disse por fim, sua voz rouca de emoção contida. Quando você chegou com suas exigências e sua teimosia, achei que seria apenas mais um problema para resolver. Mas então, ele pausou, passando a mão pelos cabelos num gesto que já lhe era característico. Então percebi que você estava trazendo vida de volta não só para a escola, mas para tudo que tocava. O jantar chegou nesse momento, servido pela própria Dona Zefa, uma senhora rechonchuda de sorriso acolhedor. Ela olhou com aprovação para o casal, murmurando algo sobre já estava na hora do Heitor voltar a viver. Durante a refeição, a conversa fluiu naturalmente, entremeada por olhares e sorrisos. Heitor se revelava um homem diferente. Havia uma suavidade em seus gestos que contrastava com sua aparência forte, uma gentileza que só fazia aumentar sua masculinidade. Em determinado momento, Heitor se inclinou para pegar a jarra de suco de caju e servir mais um pouco em seu copo. O movimento fez seu braço roçar no dela, e o contato, mesmo que breve, enviou uma corrente elétrica por ambos. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, e havia algo primitivo nos olhos verdes dele, um desejo contido que fazia o ar entre eles ficar denso. Quando saíram do restaurante, o céu do sertão estava coberto de nuvens pesadas. O vento tinha mudado, trazendo aquele cheiro característico de chuva que se aproxima. De repente, os primeiros pingos começaram a cair, grossos e pesados. Em questão de segundos, a chuva se transformou numa cortina d'água. Correram para a caminhonete, mas já estavam parcialmente molhados quando chegaram. Dentro do carro, o som da chuva criava uma bolha de intimidade. As gotas escorriam pelo para-brisa, isolando-os do mundo exterior. A luz dos postes da praça entrava difusa pelas janelas embaçadas, criando sombras que dançavam sobre eles. Luísa tremeu levemente, sua roupa úmida colada ao corpo. Heitor tirou o paletó que estava no banco de trás e colocou sobre os ombros dela, seus dedos roçando involuntariamente em seu pescoço durante o gesto. O toque, mesmo que suave, fez ambos prenderem a respiração. Melhor esperarmos a chuva passar um pouco, ele disse, sua voz saindo mais rouca que o normal. No espaço fechado do carro, o perfume dela, misturado ao cheiro de chuva, o inebriava. Seus olhos verdes pousaram nos lábios dela, entreabertos e trêmulos. Com uma ousadia que vinha do desejo há tanto contido, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, seu polegar traçando delicadamente a curva de sua bochecha. Luísa fechou os olhos ao sentir o toque dele, inclinando instintivamente o rosto em direção àquela carícia. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar dele, escurecido de desejo. Heitor se aproximou lentamente, como se lhe desse chance de recuar. Mas ela não recuou. Os lábios dele encontraram os dela com uma suavidade que contrastava com seu desejo evidente. Foi um beijo lento, exploratório, como se Heitor quisesse memorizar cada sensação. Sua mão deslizou da bochecha dela para sua nuca, dedos se entrelaçando nos cabelos ainda úmidos da chuva. Luísa sentiu seu corpo inteiro estremecer quando ele aprofundou o beijo. Heitor beijava como quem sabia exatamente o que uma mulher desejava,
alternando entre toques suaves e momentos de intensidade que a deixavam sem fôlego. A chuva continuava caindo forte, transformando o interior da caminhonete num mundo à parte. O calor dos corpos embaçava ainda mais os vidros, isolando-os completamente do mundo exterior. As mãos dele desceram pelos braços dela, provocando arrepios por onde tocavam. Luísa! Ele sussurrou contra seus lábios, sua voz rouca de desejo. Ela respondeu puxando-o para mais perto, suas mãos deslizando pelo peito forte dele, sentindo os músculos retesados sob a camisa úmida. Heitor gemeu baixo com o toque dela, e num movimento fluido, puxou-a para mais perto. Foi quando um trovão especialmente forte o sobressaltou, trazendo-os de volta à realidade. Heitor se afastou ligeiramente, sua respiração pesada, os olhos ainda escuros de desejo. Os beijos se tornaram mais profundos, mais urgentes. As mãos grandes de Heitor deslizaram para a nuca dela, seus dedos se enterrando nos cabelos escuros, puxando-os levemente num gesto possessivo que fez Luísa gemer contra seus lábios. Ele sabia exatamente como tocar uma mulher, como fazer cada carícia se tornar única. Seus lábios desceram pelo pescoço dela, provocando arrepios por onde passavam. Uma de suas mãos continuava nos cabelos dela, controlando a intensidade do momento, enquanto a outra deslizava por suas costas, trazendo-a para mais perto. O cheiro dela o inebriava, misturado ao aroma da chuva. Heitor, ela sussurrou, quando ele voltou a tomar seus lábios num beijo ainda mais intenso, puxando novamente seus cabelos com aquela delicadeza firme que a fazia derreter-se. O desejo entre eles era quase palpável agora. As mãos dela deslizaram pelo peito dele, sentindo os músculos rijos sob a camisa molhada. Heitor respirava pesadamente, lutando para manter o controle que ameaçava escapar a cada toque dela. Foi ele quem parou primeiro, apoiando sua testa na dela, os olhos fechados, respiração entrecortada. Não podemos, ele murmurou, sua voz rouca de desejo contido. Não assim. Não aqui. Suas mãos ainda estavam nos cabelos dela, como se não conseguisse se afastar completamente. O perfume de Luísa, misturado ao cheiro da chuva e ao próprio desejo, estava deixando-o tonto. Você merece mais que um momento de desejo num carro, ele continuou, seus olhos verdes escurecidos encontrando os dela. Merece respeito. Merece ser cortejada direito. Luísa podia sentir o coração dele batendo descompassado sob sua mão que ainda repousava em seu peito. Era o homem que ela conhecera, forte, honrado, mas agora também incrivelmente sedutor em seu controle. A chuva está diminuindo, ela sussurrou, tentando controlar sua própria respiração. Heitor assentiu, mas não se moveu imediatamente. Seus dedos deslizaram uma última vez pelos cabelos dela, num carinho que era tanto uma despedida quanto uma promessa. Vou levar você para casa, ele sussurrou, ligando o carro. Mas seu tom sugeria que a noite ainda não tinha acabado. Durante o caminho, sua mão direita encontrou a dela sobre o banco, seus dedos se entrelaçando naturalmente. De vez em quando, ele erguia a mão dela até seus lábios, depositando beijos suaves em seus dedos, sem tirar os olhos da estrada. A cidade estava silenciosa quando chegaram à casa dela. A chuva tinha se transformado numa garoa fina, deixando o ar com aquele cheiro doce de terra molhada. Heitor desceu primeiro, deu a volta no carro e abriu a porta para ela. Quando Luísa saiu, ele a puxou delicadamente pela mão, trazendo-a para perto de si. Essa noite, ele começou, sua voz embargada de emoção contida, uma mão deslizando pelo rosto dela com reverência. Foi só o começo. Seus lábios encontraram os dela num beijo diferente agora, não mais urgente como no carro, mas lento, profundo, cheio de promessas. As mãos dele em sua cintura a seguravam como se ela fosse algo precioso. Quando se afastaram, Heitor manteve o rosto próximo ao dela, suas testas se tocando suavemente.
A garoa fina caía sobre eles, mas nenhum dos dois parecia se importar. Amanhã, ele disse, sua voz baixa e grave, vou até a escola formalizar a autorização do projeto. E depois? Seus dedos traçaram delicadamente a linha do rosto dela. Depois quero fazer tudo direito. Um jantar na fazenda. Só nós dois. Seus olhos verdes brilhavam de uma forma diferente agora, mesclando desejo e uma emoção mais profunda que ele ainda não estava pronto para nomear. Deixe eu cuidar de você, ele sussurrou, beijando-a suavemente mais uma vez. Do jeito que você merece. Antes que ela entrasse, ele a puxou uma última vez para si, seus lábios encontrando não sua boca, mas seu pescoço, num beijo demorado que a fez estremecer. Boa noite, Luísa, ele murmurou contra sua pele. Luísa mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente os lábios dele em seu pescoço, suas mãos fortes em sua cintura, o modo como seus dedos se enterravam em seus cabelos. O cheiro dele ainda parecia impregnar sua pele. Na manhã seguinte, quando chegou à escola, encontrou um buquê de flores do campo sobre sua mesa. Flores silvestres que só nasciam nas terras da fazenda Montenegro. Junto havia um bilhete escrito numa caligrafia firme. As flores mais resistentes do sertão para a mulher mais determinada que já conheci. Hoje à noite, jantar na fazenda. Mandarei buscá-la às 7. Com carinho, Heitor. Luísa releu o bilhete várias vezes, seu coração batendo mais rápido a cada palavra. Lourdes, a secretária, observava da porta com um sorriso cúmplice. O seu João trouxe bem cedinho, ela comentou. Disse que o patrão acordou antes do sol nascer só para colher essas flores pessoalmente. Pouco depois, Heitor chegou à escola. Estava impecavelmente vestido, a barba feita, os cabelos ainda úmidos do banho. Quando entrou na sala dela, seus olhos tinham aquele brilho que ela já começava a conhecer, um misto de desejo contido e algo mais profundo. Bom dia, ele disse, sua voz grave preenchendo a sala. As flores. Espero que tenha gostado. São lindas, ela respondeu, tentando manter a voz firme apesar do coração disparado. Heitor se aproximou da mesa, tirando uma pasta do paletó. Trouxe a autorização para o projeto, ele disse, mas seus olhos não estavam nos papéis. Observavam o modo como ela tinha colocado uma das flores no cabelo, como suas bochechas coraram sob seu olhar. E sobre hoje à noite, ele continuou, sua voz ficando mais rouca. Mandei preparar algo especial. Maria está fazendo aquele doce de leite que você gostou do restaurante de Dona Zefa. Inclinou-se sobre a mesa, pretextando mostrar onde ela deveria assinar os documentos. O perfume dela, misturado ao aroma das flores do campo, o atingiu em cheio. Por um momento, ficou ali, próximo demais, lutando contra o desejo de beijá-la ali mesmo. Às 7, ele sussurrou, seus lábios quase roçando a orelha dela. Não se atrase. O restante do dia arrastou-se numa lentidão torturante. Luísa mal conseguia se concentrar nas tarefas da escola, sua mente voltando constantemente para a noite anterior, para os beijos trocados na chuva, para a promessa daquele jantar. Pontualmente às 7, a caminhonete de Heitor parou em frente à sua casa. Ela tinha escolhido um vestido leve, cor de açafrão, que destacava sua pele morena. Os cabelos soltos emolduravam seu rosto, exatamente como ele tinha segurado na noite anterior. Quando abriu a porta, encontrou não Heitor, mas seu João, o velho capataz, com um sorriso gentil. O patrão pediu desculpas por não vir pessoalmente. Ele explicou. Disse que tinha uma surpresa para preparar. O caminho até a fazenda nunca pareceu tão longo. Quando chegaram, Luísa percebeu que algo estava diferente. Pequenas lanternas haviam sido penduradas no caminho que levava à casa grande, criando um caminho de luz na noite do sertão. Heitor a esperava no topo da escada da varanda. Estava diferente,
Vestia uma camisa clara bem passada, calça escura, os cabelos dourados ainda úmidos do banho. Mas era seu olhar que mais chamava atenção. Havia ali uma mistura de ansiedade e desejo contido que fez o coração dela disparar. Você está linda, ele disse simplesmente, descendo os degraus para ajudá-la a subir. Seus dedos se entrelaçaram nos dela naturalmente. A varanda tinha sido transformada. Velas em castiçais antigos de prata criavam uma luz dourada e trêmula. Uma mesa para dois estava posta num canto mais reservado, com louça fina que Luísa imaginou ter pertencido à família dele por gerações. Nunca mais usei essa porcelana, ele comentou, seguindo seu olhar. Era da minha avó. Achei que estava na hora de trazer vida de volta a essa casa. Conduziu-a até a mesa, puxando a cadeira para ela sentar-se. Seus dedos roçaram propositalmente em seus ombros nus durante o gesto. O jantar foi servido por Maria, que tinha se superado na cozinha. Pratos típicos do sertão preparados com refinamento especial. Mas era difícil se concentrar na comida com o modo como Heitora olhava sobre as velas, seus olhos verdes refletindo as chamas, brilhando com uma intensidade que fazia Luísa estremecer cada vez que ela levava o garfo aos lábios. Quero te mostrar algo, ele disse depois que terminaram de comer. Levantou-se e ofereceu sua mão a ela. A conduziu por um corredor da casa grande, suas botas ecoando no assoalho antigo. Pararam em frente a uma porta de madeira maciça. Esse era o escritório do meu pai, ele explicou, sua voz mais grave que o normal. Depois que fiquei sozinho, transformei num lugar só meu. Nunca mais deixei ninguém entrar aqui. Abriu a porta devagar. O ambiente era elegante e masculino. Estantes de livros cobriam as paredes. Uma poltrona de couro gasto ocupava um canto, e sobre a escrivaninha antiga havia fotos em porta-retratos de prata. É aqui que guardo minhas memórias, ele disse, sua voz baixa e íntima. Mas também é onde comecei a planejar o futuro de novo. Sobre a escrivaninha, ao lado das fotos antigas, estava o projeto da escola, cuidadosamente detalhado, com anotações feitas por ele à margem. Luísa percebeu que não era apenas uma cópia. Havia estudos, cálculos, ideias para melhorias que ele tinha desenvolvido. Você trouxe algo de volta para mim, ele continuou, aproximando-se por trás dela. Seu perfume masculino a envolveu. Algo que eu pensava ter perdido para sempre. Suas mãos grandes pousaram suavemente nos ombros dela, e Luísa sentiu o calor de seu corpo próximo às suas costas. Os dedos dele começaram a traçar círculos suaves em sua pele exposta. E o que foi? Ela perguntou, sua voz saindo num sussurro. A vontade de viver, ele respondeu, seus lábios roçando levemente na curva de seu pescoço. Suas mãos deslizaram pelos braços dela num carinho lento. De desejar, virou-a delicadamente para si. A luz do abajur lançava sombras douradas sobre eles, criando uma atmosfera ainda mais íntima. Seus olhos verdes encontraram os dela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Luísa. A maneira como ele pronunciou seu nome era como uma carícia. Uma de suas mãos subiu para o rosto dela, o polegar traçando suavemente a curva de seus lábios. Eu quero fazer tudo diferente com você. Quero fazer direito. Inclinou-se lentamente, dando a ela tempo de recuar se quisesse. Mas Luísa não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo diferente dos outros. Não havia mais a urgência da noite anterior, mas uma ternura que fazia seu coração doer. As mãos dele a seguravam como se ela fosse algo precioso e frágil. O beijo foi se aprofundando naturalmente, as mãos dele deslizando para sua cintura, trazendo-a mais para perto. Luísa podia sentir o coração dele batendo forte contra seu peito, o calor de seu corpo envolvendo-a por completo. Preciso te contar uma coisa, ele sussurrou contra seus lábios, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Desde que você chegou, exigente e teimosa,
Um meio sorriso surgiu em seus lábios. Eu soube que estava perdido. Suas mãos subiram para o rosto dela, emoldurando-o com uma delicadeza que contrastava com sua força natural. No começo, tentei lutar contra isso. Deus sabe como tentei. Seus polegares acariciavam suavemente as bochechas dela. Mas você foi derrubando cada muro que eu construí, como essa chuva que amolece até a terra mais dura do sertão. A confissão dele, tão honesta e crua, fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Heitor a secou com beijos suaves. E eu? Ela murmurou, suas mãos subindo pelo peito dele até seu rosto, sentindo a barba por fazer sob seus dedos. Eu vim para mudar uma escola, mas encontrei algo que nunca imaginei. Ele fechou os olhos ao toque dela, virando o rosto para beijar a palma de sua mão. Encontrei um homem que me faz tremer só com o olhar, ela continuou, sua voz baixa e emocionada. Que me faz querer ser mais forte e mais suave ao mesmo tempo. Suas palavras pareceram despertar algo ainda mais profundo nele. Heitor a puxou para outro beijo, desta vez mais intenso. Suas mãos deslizaram pelas costas dela, uma se enterrando em seus cabelos, a outra mantendo-a firmemente contra si. Luísa correspondeu com igual fervor, seus dedos se enredando nos cabelos dourados dele, arrancando um gemido rouco de sua garganta. Você não imagina, ele sussurrou entre beijos, o que faz comigo quando me toca assim. O mundo parecia ter desaparecido ao redor deles. Existia apenas o calor de seus corpos, o som de suas respirações descompassadas, o gosto doce daqueles beijos que ficavam cada vez mais profundos. De repente, um barulho no corredor, provavelmente Maria arrumando a mesa do jantar, os trouxe de volta à realidade. Heitor se afastou relutantemente, mas manteve Luísa em seus braços. Se não pararmos agora, ele disse, sua voz rouca de desejo contido. Seus olhos verdes encontraram os dela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Ela podia sentir o coração dele batendo forte contra seu peito, sua respiração ainda irregular. Os cabelos dourados estavam desalinhados onde os dedos dela tinham passado. Luísa, ele murmurou, segurando o rosto dela entre suas mãos, quero você na minha vida. Não apenas assim, escondido num escritório. Quero poder te beijar na frente de toda a cidade. Quero que saibam que você é minha mulher. Os olhos dela brilharam com a declaração. Para um homem como Heitor Montenegro, assumir um relacionamento publicamente era mais que um pedido de namoro, era uma promessa de futuro. Você tem certeza? Ela perguntou, suas mãos acariciando o rosto dele. Nunca tive tanta certeza na vida, ele respondeu, virando o rosto para beijar a palma da mão dela. Na verdade, acho que desde que você entrou no meu escritório pela primeira vez, exigente e determinada, eu já estava perdido. Seus lábios encontraram os dela novamente, num beijo que selava aquela promessa. Quando se separaram, Heitor a manteve próxima, suas testas se tocando. No sábado tem a quermesse da igreja, ele disse, sua voz ainda rouca de emoção. Quero entrar naquela praça com você de braço dado comigo. Quero que todo mundo veja que o coração do velho Montenegro voltou a bater. O velho Montenegro? Ela perguntou com um sorriso suave, seus dedos brincando com os botões da camisa dele. Você não me parece nada velho. Heitor riu baixo, um som rouco que fez o coração dela disparar. É como me chamam por aqui desde que me fechei para o mundo. O fazendeiro ranzinza e solitário. Suas mãos acariciaram as costas dela lentamente. Mas você mudou tudo isso. O som de passos no corredor os fez se afastarem novamente. Maria bateu na porta suavemente, anunciando que o chá estava servido na varanda. Vamos, ele perguntou, oferecendo seu braço a ela. Ainda quero te mostrar as estrelas do sertão daqui da varanda. São diferentes das que você vê na cidade. Quando saíram do escritório, algo tinha mudado entre eles.
Não era mais apenas desejo ou atração. Havia uma certeza ali, uma promessa silenciosa de algo muito maior começando a florescer. Na varanda, Maria tinha preparado um cantinho acolhedor com chá, café e aquele mesmo doce de leite do restaurante da Zefa. Heitor tinha pedido a receita especialmente para esta noite. As lanternas agora criavam uma luz suave e íntima, e a brisa fresca da noite trazia o perfume do sertão após o pôr do sol. As lanternas agora criavam uma luz suave e íntima, e a brisa fresca da noite trazia o perfume do sertão após o pôr do sol. Heitor puxou uma cadeira de balanço larga o suficiente para os dois. Quando Luísa sentou-se ao seu lado, ele a envolveu com o braço, trazendo-a para perto. Com a outra mão, apontou para o céu. Viu aquelas 3 estrelas alinhadas ali. Sua voz saiu baixa, próxima ao ouvido dela. Os vaqueiros chamam de as 3 Marias. Dizem que elas guiam os viajantes perdidos de volta para casa. Luísa se aconchegou mais a ele, sentindo o calor de seu corpo, o movimento suave do balanço. E você já se sentiu perdido? Por muito tempo, ele respondeu, seus dedos fazendo carícias suaves no braço dela. Até você aparecer e me mostrar o caminho de volta. Luísa, ele sussurrou, sua voz saindo mais rouca. Você não imagina o que faz comigo. Como é difícil me controlar quando estou perto de você assim. Seus dedos subiram pelo braço dela em uma carícia lenta, fazendo-a estremecer. Cada vez que sinto seu perfume, cada vez que vejo você morder os lábios desse jeito, meu corpo inteiro responde. Também sinto isso, ela confessou, virando-se para olhá-lo. Quando você me toca, mesmo que de leve, quando sua voz fica rouca desse jeito. Heitor fechou os olhos por um momento, tentando se controlar. Sonho em te ter nos meus braços, em beijar cada pedacinho do seu corpo, ele murmurou contra o ouvido dela. Mas quero mais que isso. Quero poder acordar todo dia do seu lado, ver você dormindo na minha cama. As mãos dele apertaram levemente sua cintura. Por isso preciso me controlar agora. Porque quando finalmente fizermos amor, vai ser muito mais que desejo. Como você sabe fazer uma mulher se sentir assim? Ela perguntou num sussurro, seus dedos traçando o contorno do maxilar dele. Tão desejada e tão protegida ao mesmo tempo. É você, ele respondeu, seus lábios roçando no pescoço dela. O que sinto por você é diferente de tudo que já senti. Quando te toco, sua mão subiu pelas costas dela em uma carícia lenta. Quero possuir e venerar ao mesmo tempo. Luísa sentiu seu corpo inteiro responder aquelas palavras, aquele toque. Às vezes, ela confessou, sua voz tremendo levemente, quando você me olha daquele seu jeito, é como se já estivesse me amando. Heitor gemeu baixo contra seu pescoço. E estou. Sua voz saiu ainda mais rouca. Com cada olhar, cada toque. Seus dedos se enterraram nos cabelos dela. Já estou te amando há muito tempo. O balanço continuava seu movimento suave, embalando aquela confissão que era também uma promessa. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, grossos e pesados, trazendo aquele cheiro característico de terra molhada. A temperatura caiu de repente, e o vento ficou mais forte, fazendo as lanternas balançarem. Parece que o sertão conspira a nosso favor, ele murmurou, puxando-a mais para perto. Vai ter que esperar a chuva passar. A tempestade aumentou rapidamente, formando uma cortina d'água além da varanda. Os trovões começaram a ribombar ao longe, e os relâmpagos iluminavam o céu, revelando por instantes o rosto dele próximo ao dela. Dessa vez não estamos num carro, ela sussurrou, seus dedos brincando com os botões da camisa dele. Estamos na sua casa. E isso torna tudo ainda mais perigoso, ele respondeu, sua voz rouca de desejo contido. Segurou a mão dela, impedindo-a de continuar aquela carícia tentadora. Porque agora, mais do que nunca, preciso provar que sou digno de você.
Não posso dirigir com essa tempestade, ele disse, sua voz rouca. A chuva agora castigava com força, e os relâmpagos cortavam o céu. É perigoso demais. Seus olhos encontraram os dela, escuros de desejo contido. Fique aqui esta noite. Eu durmo em outro quarto. Mas mesmo enquanto dizia isso, suas mãos continuavam na cintura dela, seus corpos próximos demais para duas pessoas que pretendiam se separar. O cheiro dela, misturado ao aroma da chuva, estava deixando-o tonto. O quarto dele era como o dono, elegante e masculino. A cama grande dominava o ambiente, coberta por lençóis brancos de algodão egípcio. A chuva batia forte contra as janelas, criando sombras que dançavam pelas paredes. Posso te emprestar uma camisa para dormir, ele sussurrou, seus lábios roçando no pescoço dela. Mas quando Luísa se virou em seus braços, o beijo que trocaram foi quase seu limite. Não vá, ela sussurrou contra seus lábios. Fique aqui comigo. Heitor fechou os olhos, seu corpo tenso de desejo contido. Luísa, se eu ficar, podemos apenas dormir, ela disse, suas mãos subindo pelo peito dele. Só quero sentir você perto de mim. Ele respirou fundo, lutando para manter o controle. Pegou uma de suas camisas no armário, uma camisa branca de algodão que certamente ficaria enorme nela. Pode se trocar no banheiro. Sua voz saiu rouca. Quando ela voltou, usando apenas sua camisa que chegava até metade das coxas, Heitor sentiu seu controle quase escapar. Estava sentado na beira da cama, já tendo trocado a roupa por uma calça de pijama, o peito nu. Você não imagina como está linda assim, ele murmurou, puxando-a pela mão para mais perto. Seus dedos roçaram na pele exposta das pernas dela. Ele a envolveu em seus braços fortes, trazendo-a para perto enquanto permanecia sentado na beira da cama. O calor de seu peito nu encontrou o corpo dela, fazendo prender a respiração por um momento. Uma de suas mãos subiu até sua nuca, dedos se enterrando nos cabelos negros com aquela delicadeza firme que só ele sabia ter. A outra mão pousou em sua cintura, sentindo o calor de sua pele através do tecido fino da camisa. Você me deixa louco, ele murmurou contra seus lábios antes de puxá-la para um beijo profundo, intenso. Seus dedos nos cabelos dela controlavam o ritmo, ora puxando levemente, ora acariciando, enquanto sua língua explorava sua boca com uma maestria que a fazia tremer. Quando se separaram, ofegantes, ele encostou sua testa na dela. Seus olhos verdes tinham um brilho quase febril. Estou perdido de amor por você, confessou, sua voz rouca de emoção e desejo. Tão perdido que às vezes não consigo nem pensar direito. Seus dedos acariciaram o rosto dela com adoração. Você merece um homem que saiba esperar. E eu quero ser esse homem. Heitor, ela sussurrou, suas mãos deslizando pelo peito no dele, sentindo os músculos retesarem sob seu toque. Também estou perdida. Cada vez que você me toca assim, cada vez que me olha desse jeito, nunca senti algo tão forte. Ele fechou os olhos por um momento, tentando controlar a onda de desejo que o atravessou com aquelas palavras, com aquele toque. Deita comigo, ele pediu, sua voz mais rouca que nunca. Só me deixa te ter nos meus braços esta noite. Mas não vamos fazer amor, por mais que meu corpo grite por você. Um trovão ecoou lá fora, fazendo as janelas estremecerem. A chuva continuava caindo forte, criando uma cortina d'água que isolava aquele quarto do resto do mundo. Sei que você também me deseja, ele continuou, seus dedos traçando o contorno do rosto dela. Posso sentir no modo como seu corpo responde aos meus toques. Mas quando acontecer, sua voz falhou por um momento. Quando acontecer, quero que seja depois de ter conquistado não só seu corpo, mas sua alma inteira. Você já conquistou, ela confessou num sussurro, seus dedos ainda explorando o peito no dele.
Tudo em mim já é seu. Heitor a conduziu para a cama com uma delicadeza reverente. Deitaram-se de frente um para o outro, seus corpos se ajustando naturalmente, como se tivessem sido feitos para aquele momento. A chuva continuava sua sinfonia contra as janelas, e os relâmpagos ocasionais iluminavam o quarto, revelando o brilho intenso nos olhos de ambos. Vem cá, ele sussurrou, puxando-a para mais perto. Seus braços a envolveram protetoramente, uma mão descansando em sua cintura, a outra acariciando seus cabelos. O calor do corpo dele, o perfume de sua pele, a textura de seu peito no contra ela, tudo conspirava para tornar aquele momento ainda mais íntimo. Trocaram beijos suaves, diferentes dos anteriores, não mais urgentes e desesperados, mas lentos, profundos, cheios de promessas. Entre um beijo e outro, sussurravam palavras de carinho, confissões murmuradas na escuridão do quarto. Como vou conseguir dormir com você assim tão perto? Ele murmurou contra seus cabelos, seu corpo respondendo involuntariamente à proximidade dela. O primeiro raio de sol que entrou pela janela encontrou Heitor já acordado, observando Luísa dormir em seus braços. Durante a noite, ela tinha se aconchegado ainda mais a ele, sua cabeça repousando em seu peito, uma das mãos pousada sobre seu coração. A camisa que ela usava tinha subido levemente, revelando suas pernas bem torneadas. Ele respirou fundo, lutando contra o desejo que aquela visão despertava. Seus dedos brincavam distraidamente com uma mecha dos cabelos negros dela, enquanto sua mente vagava pela noite anterior, os beijos, as carícias contidas, as palavras sussurradas. Luísa começou a despertar lentamente, e quando abriu os olhos, encontrou aquele olhar verde intenso sobre ela. Um leve rubor coloriu suas faces ao perceber como estavam entrelaçados. Bom dia, ela murmurou, sua voz ainda rouca de sono. A noite mais longa e mais curta da minha vida, ele respondeu, inclinando-se para beijar sua testa. Longa porque foi uma tortura ter você tão perto e não poder, e curta porque queria que não acabasse nunca. O sol da manhã criava um jogo de luz e sombra no quarto, e o cheiro de café fresco começava a subir da cozinha, onde Maria já devia estar preparando de jejum. A chuva tinha dado lugar a uma manhã clara e limpa, com aquele aroma característico de terra molhada. Preciso levar você para casa, ele disse, seus dedos ainda brincando com os cabelos dela. Antes que eu perca completamente o juízo. Como para provar seu ponto, Luísa se moveu levemente contra ele, fazendo prender a respiração. A camisa que ela usava tinha escorregado de um ombro, revelando mais pele do que seu autocontrole podia suportar. Sábado, ele continuou, sua voz rouca, na quermesse da igreja. É lá que quero mostrar a todos que você é minha mulher. Sua mulher, ela provocou suavemente, erguendo o rosto para olhá-lo. Minha namorada. Por enquanto, ele respondeu com um meio sorriso que fez o coração dela disparar. Mas tenho planos muito maiores para nós dois. O café da manhã já estava servido quando desceram. Maria tinha preparado a mesa da varanda com esmero, café forte, bolo de milho, queijo fresco da fazenda, frutas da estação. Seus olhos brilharam ao ver os dois descendo juntos, mas manteve sua discrição característica. O carro já está pronto, patrão, ela disse ao servir o café. Lavei e passei a roupa da dona Luísa. Heitor observava cada movimento dela à mesa, o modo como soprava o café quente, como mordia delicadamente o bolo. Agora, à luz do dia, usando ainda sua camisa, parecia ainda mais dele. O pensamento o fez engolir em seco. No sábado, ele disse enquanto levava para casa, suas mãos entrelaçadas sobre o banco da caminhonete, quero que use aquele vestido cor de açafrão. Combina com o sol do sertão. Com seus olhos. Parou o carro em frente à casa dela, mas antes que Luísa pudesse sair, puxou-a para um beijo que carregava toda a paixão contida durante a noite. Os dias que se seguiram pareceram se arrastar. Na escola,
Luísa mal conseguia se concentrar. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do calor dos braços dele, do modo como seus corpos se encaixavam perfeitamente, dos beijos trocados na penumbra do quarto. Heitor aparecia todos os dias, com alguma desculpa relacionada ao projeto da água. Mas seus olhos verdes a seguiam com uma intensidade que fazia o ar ficar denso. Às vezes, quando ninguém estava olhando, roubava um beijo rápido em seu escritório, deixando-a sem fôlego e ansiando por mais. No sábado, a praça da igreja estava transformada. Bandeirinhas coloridas decoravam todo o espaço, barraquinhas de comidas típicas e jogos se espalhavam pelo local, e o cheiro de quitutes caseiros preenchia o ar. A quermesse era o maior evento social da pequena Piranhas, reunindo todas as famílias importantes da região. Quando a caminhonete de Heitor parou em frente à casa dela, o sol começava a se pôr. Ele desceu do carro e, ao vê-la usando o vestido cor de açafrão, ficou momentaneamente sem palavras. "Você está..." Ele começou, sua voz falhando. O vestido abraçava suas curvas suavemente, os cabelos soltos emolduravam seu rosto, e havia um brilho especial em seus olhos. Heitor também estava diferente. Usava uma camisa branca bem passada, calça social escura, e tinha feito a barba. Seu perfume, quando se aproximou para cumprimentá-la, fez Luísa lembrar da noite que passaram juntos. Na praça, todas as cabeças se viraram quando eles chegaram. Heitor Montenegro, o fazendeiro solitário, entrava na quermesse com a jovem diretora da escola em seus braços. Ele a conduzia com uma mistura de orgulho e possessividade, sua mão grande pousada possessivamente em suas costas. Montenegro finalmente se rendeu. Alguém sussurrou. "Nunca vi ele olhar assim para ninguém, nem para Clara", outra voz comentou. Mas eles mal notavam os comentários. Heitor a guiou entre as barraquinhas, parando para comprar doces, participar dos jogos. Em determinado momento, quando ela acertou um alvo e ganhou um prêmio, ele a abraçou por trás, seus lábios roçando em sua orelha. "Você não imagina como estou feliz de poder fazer isso na frente de todos", ele sussurrou. A banda começou a tocar no coreto, enchendo a praça com o som de um forró romântico. Casais começaram a se dirigir para o espaço improvisado de dança em frente à igreja. "Me concede?", Heitor perguntou, estendendo a mão para ela. Seus olhos verdes brilhavam sob as luzes coloridas das bandeirinhas. Quando a puxou para seus braços, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Uma de suas mãos segurava dela junto ao peito, enquanto a outra descansava em suas costas, mantendo-a próxima demais para um primeiro baile em público, mas ele não parecia se importar. "Sabia que essa é a primeira vez que danço desde que Clara se foi", ele murmurou, seus lábios próximos ao ouvido dela. "Mas com você tudo parece natural. Como se meu corpo lembrasse como é ser feliz." A música lenta os embalava, e Luísa podia sentir os olhares curiosos sobre eles. Mas nada importava além do calor do corpo dele, do modo como seus dedos acariciavam suavemente suas costas, da maneira como seu perfume a envolvia. "Quero fazer um brinde", Heitor anunciou mais tarde, quando estavam sentados com outros casais à mesa da quermesse. Sua voz grave atraiu a atenção de todos ao redor. "A mulher que trouxe a chuva de volta ao meu sertão." Os olhos dele encontraram os dela por cima do copo de quentão, e naquele olhar havia uma promessa que fez o coração de Luísa disparar. Quando seus dedos se tocaram ao partir um pedaço de bolo juntos, o gesto pareceu íntimo demais para aquele ambiente festivo. O padre José se aproximou da mesa, seus olhos bondosos brilhando ao ver o casal. "Montenegro", ele disse com um sorriso cúmplice, "já está na hora de trazer essa moça para um café lá na casa paroquial. Precisamos conversar sobre certas formalidades." Heitor segurou a mão de Luísa com mais força, seus dedos se entrelaçando aos dela sobre a mesa. "Em breve, padre", ele respondeu, seus olhos nunca deixando o rosto dela. "Muito em breve."
Luísa sentiu seu coração falhar uma batida com aquelas palavras. Em breve. Olhou para suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, para o modo como os dedos fortes dele envolviam os seus com aquela mistura única de proteção e posse. Tinha vindo para o sertão pensando apenas em sua carreira, em fazer a diferença na vida daquelas crianças. E agora, sentada ali naquela quermesse, sob as luzes coloridas e o céu estrelado, percebia que sua vida tinha mudado completamente. Vem comigo, ele sussurrou em seu ouvido depois de um tempo. Quero te mostrar algo. A conduziu para longe da agitação da festa, até um banco de praça sob uma velha amendoeira. Dali podiam ver toda a quermesse, ouvir a música ao longe, mas estavam isolados o suficiente para terem um momento só deles. O que você fez comigo, Luísa? Ele perguntou, sua mão subindo para acariciar o rosto dela. De repente, quero que o mundo inteiro saiba que você é minha. Quero ver você andando pela casa grande como sua dona, dormindo na minha cama todas as noites, fazendo aquela fazenda voltar a ter vida. Eu vim mudar uma escola, ela respondeu, sua voz tremendo levemente com a emoção. E acabei encontrando o amor da minha vida. Os olhos verdes dele brilharam com aquela declaração. Puxou-a para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra acariciando seu rosto com adoração. Casa comigo, ele disse de repente, sua voz rouca de emoção. Não era uma pergunta, mas uma certeza compartilhada. Não quero esperar mais. Quero você na minha vida, na minha casa, na minha cama. Quero acordar com você todos os dias, ver nossos filhos correndo pela fazenda. Luísa sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ali, sob a amendoeira antiga, com o som distante da quermesse e o céu do sertão estrelado sobre eles, tudo parecia perfeito. Sim, ela sussurrou, suas mãos subindo para o rosto dele. 1000 vezes sim. O beijo que trocaram foi diferente de todos os outros. Tinha gosto de futuro, de promessa, de sonhos compartilhados. Voltaram para a quermesse de mãos dadas, um brilho diferente nos olhos. Heitor a conduziu diretamente até onde o padre José conversava com alguns fiéis. Padre, ele chamou, sua voz embargada carregada de emoção. Agora podemos marcar aquele café na casa paroquial. O sorriso do padre se abriu, compreensivo. Naquela mesma noite, antes que a festa acabasse, já circulava por toda Piranhas a notícia. Heitor Montenegro e a professora da cidade iam se casar. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Na escola, as crianças receberam a notícia com alegria. Perguntavam curiosas. A senhora vai continuar sendo nossa diretora? Heitor aparecia todos os dias, sempre com alguma desculpa diferente. Mas seus olhos, quando a encontravam, tinham aquele brilho de posse e adoração que fazia o coração dela disparar. O projeto da água avançava rapidamente. As obras de ligação do poço até a escola estavam quase concluídas, e Heitor supervisionava pessoalmente cada detalhe. Tinha decidido arcar com metade dos custos, apesar do Instituto ter garantido o valor total. É minha contribuição para o futuro dessas crianças, ele disse a Luísa quando ela tentou protestar. Ela sentiu seus olhos se encherem de lágrimas com aquele gesto. Era o Heitor que ela tinha aprendido a amar. Um homem que, sob a dureza aparente, escondia um coração generoso. Aproximou-se dele e tocou seu rosto suavemente. Você não imagina o quanto isso significa para aquelas crianças e para mim. Em 2 semanas, ele prometeu, cobrindo a mão dela com a sua, a escola nunca mais vai depender de caminhão-pipa. Era como se o destino tivesse planejado tudo. A água que tinha sido motivo de suas primeiras brigas agora fluiria livre, exatamente quando suas vidas estavam prestes a se unir definitivamente. Quem diria, ela comentou, observando os canos que ligavam a fazenda à escola, que aquela primeira discussão sobre água nos traria até aqui. Você entrou no meu escritório exigindo água, ele respondeu, puxando-a para seus braços,
e acabou levando meu coração junto. Os preparativos para o casamento corriam paralelos à finalização da obra. Era como se a água e o amor tivessem encontrado seus caminhos juntos, transformando não apenas a escola, mas toda a vida daquela comunidade. O dia da inauguração do sistema de água coincidiu com o anúncio oficial do casamento após a missa de domingo. A escola estava em festa, crianças correndo ao redor dos bebedouros novos, pais emocionados vendo a água limpa e abundante jorrar das torneiras. Este é apenas o começo, Heitor declarou, sua voz grave ecoando no pátio da escola. Estava em pé ao lado de Luísa, seu braço possessivamente em sua cintura. Assim como esta água traz vida nova à escola, este casamento vai trazer vida nova à Fazenda Montenegro. O padre José aproveitou o momento para anunciar a data do casamento. Dali a um mês, quando as flores do sertão estariam em sua plenitude máxima após as chuvas que não paravam de cair, como uma bênção do céu. À noite, sozinhos na varanda da fazenda, Heitor a abraçou por trás, seus lábios roçando em seu pescoço. Um mês, ele sussurrou, sua voz rouca de desejo contido. Um mês e você será minha por completo. O mês que antecedeu o casamento transformou a fazenda e a cidade. Maria coordenava uma equipe de mulheres que renovavam cada canto da casa grande, cortinas novas, móveis restaurados, o quarto do casal completamente reformado. O colchão novo chegou de Maceió, junto com lençóis de algodão egípcio escolhidos especialmente para a noite de núpcias. Heitor estava diferente, mais leve, mais sorridente, mas também mais inquieto. Cada encontro com Luísa era uma doce tortura. Seus beijos ficavam cada vez mais intensos, mais difíceis de controlar. Não vejo a hora, ele sussurrava contra os lábios dela, suas mãos apertando sua cintura com aquela força controlada que a fazia tremer. Luísa também sentia a espera com intensidade. Cada toque dele, cada olhar carregado de promessas, fazia seu corpo inteiro vibrar de antecipação. À noite, sozinha em sua cama, lembrava do calor dos braços dele, do modo como seus corpos se encaixavam perfeitamente naquela noite de chuva. A cidade inteira se mobilizou para o casamento. Afinal, não era todo dia que o homem mais importante da região se casava com a professora que tinha transformado não só a escola, mas o coração dele. Na manhã do casamento, o sertão parecia ter se vestido de festa. O céu estava de um azul intenso, e as flores silvestres, regadas pelas chuvas generosas daquele mês, coloriam toda a paisagem até onde a vista alcançava. A igreja antiga estava decorada com flores do campo e fitas brancas. O perfume de jasmim e rosas brancas se misturava ao cheiro de cera das velas. Os bancos de madeira escura estavam ocupados pela cidade inteira, fazendeiros da região, professores, pais de alunos, as crianças da escola em suas melhores roupas. Os pais de Luísa, Dona Teresa e seu Antônio, junto com seu irmão Carlos, tinham vindo de Maceió para o grande dia. O irmão de Heitor, Rafael, e sua esposa Laura vieram de Arapiraca. Eram sua única família desde que perdeu os pais há alguns anos. Primeiro a mãe partiu, e meses depois o pai, que não suportou viver sem o amor de sua vida. Heitor esperava no altar, mais elegante que nunca em seu terno escuro feito sob medida. Seus cabelos dourados brilhavam sob a luz que entrava pelos vitrais, e seus olhos verdes tinham um brilho diferente, uma mistura de ansiedade e felicidade contida. Quando a marcha nupcial começou e as portas da igreja se abriram, ele sentiu seu coração parar por um momento. Luísa estava deslumbrante em seu vestido branco de renda francesa, os cabelos negros presos em um coque frouxo com pequenas flores do campo. Seus olhos encontraram os dele através do véu, e naquele momento, todo o sertão pareceu parar para respirar junto com eles. Durante a cerimônia, suas mãos permaneceram entrelaçadas. Heitor mal ouvia as palavras do padre José, estava perdido nos olhos dela, no modo como ela sorria, na realização de que em poucos momentos Luísa seria sua esposa. Pode beijar a noiva,
As palavras do padre finalmente ecoaram pela igreja. O beijo foi contido, mas carregado de promessas. As mãos dele tremeram levemente ao erguer o véu, e quando seus lábios se encontraram, o coração de ambos batia no mesmo ritmo acelerado. A festa foi na fazenda, com mesas espalhadas pelo jardim sob as velhas árvores decoradas com lanternas. O cheiro de flores se misturava aos aromas da comida típica, preparada por Maria e suas ajudantes. A banda tocava, casais dançavam, e o sol do sertão começava sua descida no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosa. Mas para os noivos, cada minuto parecia uma eternidade. Cada olhar trocado durante a festa carregava o peso da espera, do desejo contido por tanto tempo. Quando Heitor segurava sua cintura durante as danças, seus dedos a apertavam com mais força, traindo sua urgência. Quando finalmente subiram para o quarto, a noite já havia caído sobre o sertão. O luar entrava pelas janelas do quarto principal, agora renovado para receber o casal. Os lençóis brancos de algodão egípcio brilhavam sob a luz prateada, e o perfume das flores do campo que decoravam o ambiente se misturava ao aroma de sândalo das velas acesas. Heitor fechou a porta com cuidado e se virou para ela. Seus olhos verdes brilhavam intensamente na penumbra do quarto. "Minha mulher", ele sussurrou, aproximando-se lentamente. Suas mãos grandes subiram para o rosto dela com reverência. "Não sabe quanto esperei por este momento." Com delicadeza, começou a tirar os grampos que prendiam o véu e os cabelos dela, um por um, deixando as mechas negras caírem sobre seus ombros. Seus dedos se demoravam em cada toque, como se quisesse memorizar cada sensação. "Você é tão linda." Sua voz saiu rouca quando finalmente a beijou, não mais com a contenção de antes, mas com toda a paixão que havia reprimido por tanto tempo. Seus beijos foram se tornando mais profundos, mais intensos. A mão em sua nuca subiu para seus cabelos, dedos se entrelaçando nas mechas negras com aquela firmeza controlada que a fazia estremecer. Quando puxou suavemente, fazendo-a inclinar a cabeça para trás, seus olhos se encontraram. Havia algo primitivo e poderoso no verde escurecido de seu olhar. "Quero olhar para você", ele sussurrou contra seus lábios. "Quero ver cada expressão do seu rosto enquanto te faço minha." Com uma delicadeza que contrastava com a força de suas mãos, começou a desabotoar seu vestido. Cada centímetro de pele revelada recebia um beijo, uma carícia, uma palavra murmurada de adoração. Heitor a amava como um homem que sabia exatamente como dar e receber prazer, alternando entre toques suaves e momentos de intensidade que a deixavam sem fôlego. "Olhe para mim", ele pediu em determinado momento, sua voz rouca de desejo enquanto a deitava sobre os lençóis brancos. Seus dedos ainda entrelaçados em seus cabelos mantinham aquele controle delicioso sobre ela. A luz da lua banhava seus corpos entrelaçados. Com maestria, Heitor a conduzia por um caminho de descobertas e sensações intensas. Suas mãos grandes exploravam cada curva com adoração, seus lábios traçavam caminhos de fogo por sua pele. "Você é minha", ele sussurrava entre beijos ardentes, seus olhos verdes nunca deixando os dela. "Minha mulher, minha vida." Quando finalmente se tornaram um só, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Havia apenas o calor de seus corpos, o ritmo de seus movimentos, o som de suas respirações entrecortadas. Ele a segurava como se fosse algo precioso e selvagem ao mesmo tempo, seus dedos ora acariciando suavemente, ora apertando com aquela força controlada que a fazia derreter. "Não feche os olhos, meu amor", ele murmurou contra seus lábios, sua voz embargada de desejo e emoção. "Quero me perder no seu olhar enquanto nos perdemos um no outro." O êxtase os alcançou juntos, como uma tempestade de verão no sertão, intensa, arrebatadora, transformadora. Heitor enterrou o rosto no pescoço dela, suas mãos ainda firmes em seu corpo,
seu coração batendo descompassado contra o peito dela. Por um longo momento, ficaram assim, entrelaçados, suas respirações ofegantes gradualmente voltando ao normal. A luz da lua continuava a banhar o quarto, criando sombras prateadas em seus corpos. Você é incrível, ele sussurrou finalmente, erguendo o rosto para olhá-la. Seus olhos verdes tinham um brilho diferente agora, satisfeito, pleno, mas ainda ardente. Seus dedos traçaram delicadamente o contorno do rosto dela, descendo pelo pescoço, pelo ombro. E agora é minha. Completamente minha. Sua, ela confirmou, sua voz ainda trêmula de emoção. Ele a puxou para mais perto, aninhando-a em seus braços fortes, seus lábios depositando beijos suaves em seus cabelos. Mas havia algo em seu toque, em sua respiração ainda não totalmente normalizada, que sugeria que a noite estava longe de terminar. Como você consegue ser tão forte e tão delicado ao mesmo tempo? Ela sussurrou contra seu peito, seus dedos traçando os músculos definidos de seu torso. Cada toque seu, cada beijo, é o que você desperta em mim, ele respondeu contra seus cabelos, sua voz rouca de desejo. Essa vontade de possuir e proteger ao mesmo tempo. De ser forte, mas nunca brusco com você. Valeu a pena esperar, ela murmurou, erguendo o rosto para olhá-lo. Seus olhos brilhavam de amor e desejo renovado. Você é mais do que eu poderia sonhar. A maneira como me toca, como me olha. As mãos dele voltaram a explorar seu corpo com aquela maestria que a deixava sem fôlego. E ainda não mostrei tudo o que quero fazer com você, ele sussurrou em seu ouvido, seus dedos deslizando por suas costas numa carícia provocante. Luísa estremeceu com a promessa implícita naquelas palavras. Então me mostre, ela provocou suavemente, seus lábios roçando no pescoço dele. Com um movimento rápido e fluido, ele a virou na cama, prendendo-a sob seu corpo. Seus olhos tinham aquele brilho predador que fazia o coração dela disparar. Uma de suas mãos subiu até seus cabelos, puxando-os com aquela delicadeza firme que o caracterizava. Minha mulher, ele murmurou, seus lábios descendo pelo pescoço dela. Tão linda, tão minha. Seus beijos desceram mais, explorando cada centímetro de seu corpo com uma adoração que beirava a reverência. Suas mãos grandes a tocavam como se ela fosse feita de seda e fogo ao mesmo tempo. A luz da lua continuava entrando pela janela, banhando seus corpos entrelaçados, testemunhando o momento em que se perderam um no outro novamente, desta vez com ainda mais intensidade, com desejo que parecia crescer a cada toque, a cada beijo, a cada suspiro compartilhado. Os primeiros raios de sol encontraram seus corpos ainda entrelaçados. Heitor acordou primeiro, observando sua esposa dormir em seus braços. A luz dourada da manhã brincava em sua pele, criando sombras suaves onde os lençóis a cobriam parcialmente. Quando Luísa abriu os olhos, encontrou aquele olhar verde intenso sobre ela, cheio de amor e adoração. Bom dia, senhora Montenegro, ele murmurou, seus dedos traçando o contorno de seu rosto com reverência. Bom dia, meu amor, ela respondeu, aconchegando-se mais a ele. Sabe, ele disse, sua voz rouca de emoção, passei tanto tempo achando que nunca mais seria capaz de amar. E então você chegou, teimosa e determinada, e simplesmente derrubou todos os muros que eu construí. E você, ela sussurrou, seus dedos traçando o contorno dos lábios dele, me mostrou que o amor pode ser tão forte quanto o próprio sertão. Tão profundo quanto esse céu sem fim. Heitor a puxou para mais perto, seus lábios encontrando os dela num beijo suave. Te amo, Luísa Montenegro. Com cada pedaço do meu ser. Te amo, Heitor. Para sempre. Lá fora, o sol subia no céu do sertão, prometendo mais um dia de calor e vida. Mas ali, naquele quarto, duas almas já tinham encontrado seu próprio oásis de felicidade. Se você gostou deste vídeo,
Não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.